Brasil pode quebrar nos próximos meses e a mídia tá tentando esconder isso de você. Isso porque a nossa economia brasileira tá uma verdadeira bagunça e a cada semana temos uma notícia diferente, negativa, que pouca gente fica sabendo e, claro, pode impactar muito o futuro do Brasil. Só nesse ano tivemos a notícia de que o Brasil tem a pior bolsa de valores do mundo, além de ter a pior moeda emergente do planeta. E o pior de tudo é que as coisas estão muito ruins, onde só em 2023 tivemos um rombo de 230 bilhões de reais nas contas públicas, sendo esse o segundo pior resultado da história, superando até mesmo a pandemia. Onde vamos parar? A taxa Selic subiu para 15%, a maior taxa Selic em 20 anos. O Trump resolveu ligar a metralhadora de tarifas. E de todos os países afetados, adivinha quem foi que se lascou mais? Brasil. Os estudos mais recentes mostram que em vez de 2027, quando sobrará um tostão para o governo exercer suas políticas públicas e financiar a máquina do governo, do executivo, do judiciário, do legislativo, não vai ter dinheiro para nada disso. Isso era previsto para 2027, alguns estudos estão sugerindo, inclusive do próprio governo, que pode ser em 2026. Por outra fonte aqui também, o governo Lula não tem dinheiro para 2027 e pode explodir problema fiscal no Brasil. Deu pra ver que eu não tô tão animado aqui com esse vídeo, né? Por quê? Porque é um vídeo que eu não gostaria de fazer, sendo bem sincero. Brasil vai quebrar e não tem o que fazer. Essa frase pode facilmente resumir os trechos desses vídeos que eu apresentei há pouco porque... Infelizmente parece que é isso. A situação preocupante que o Brasil se encontra parece vir sem nenhum tipo de perspectiva de que as coisas podem melhorar. E isso não foi ontem ou semana passada que os eventos que vinham acontecendo e os estudos começaram a apontar verdadeiras catástrofes que o futuro guarda para a pátria amada Brasil. E aí, onde eu me pergunto, qual o futuro que nos aguarda? O que vem pela frente para o nosso famigerado país do futuro? Foi com base nisso que eu comecei a fazer as minhas pesquisas precisas. Já adianto que as respostas que eu obtive não foram nada agradáveis. O ano é 1994, eis que foi marcado, de acordo com o Globo, pelo fim da hiperinflação no país após uma sucessão de planos econômicos que fracassaram e também ano de lançamento do plano real. Naquela época, um real equivalia a $1, algo que durou até 1999, quando a FHC anunciou o fim da política em seu segundo mandato. O que de início até que não apresentou grandes mudanças, mas isso até ainda no segundo mandato de Fernando Henrique, o dólar começou a subir ao ponto de chegar em R$ 8,10 ao final do mandato do presidente, porque o mercado sentiu medo devido à vitória do Lula nas eleições presidenciais. Só que posteriormente a situação se estabilizou e o valor do dólar em relação ao real voltou a decair, chegando à mínima histórica de R$ 2,32 em 2011. E dali em diante, o dólar nunca mais teria queda significativa, basicamente só subiria, algo que se agravou ainda mais com a chegada da pandemia, onde chegou a valer mais de R$ 6. Claro que depois até houveram algumas quedas, como em abril de 2022, que o dólar chegou a valer R$ 4,66, só que ainda assim, aquilo não era um sinal de que estava tudo bem, infelizmente. Não à toa, o dólar fechou ano passado valendo mais de R$ 6, valor maior do que até o da quarentena, e atualmente vemos um dólar sendo equivalente a R$ 5,59 no momento que eu tô escrevendo esse roteiro. Ou seja, facilmente visível para qualquer um que a nossa situação não tá nada boa. Há anos que basicamente só temos visto o real brasileiro perdendo seu valor. A atual moeda fechou 2024 como a moeda que mais se desvalorizou perante o dólar, dentre as mais negociadas. Mas acredite se quiser, apesar disso já ser muito ruim e servir para aumentar o custo de vida no Brasil, prejudicando milhares e milhares de famílias só por não estarem em classes privilegiadas, nós ainda nem chegamos na pior parte. Porque tudo que eu falei até agora é só a ponta do iceberg. Pois nesse momento tem acontecido e estão acontecendo algumas coisas que honestamente me fazem ter muitas dúvidas sobre se ainda vai ser possível sobreviver aqui na pátria amada uns tempos, e me levam a perguntar quem de fato é mocinho, coadjuvante e vilão nessa história toda. O Brasil está passando por uma situação muito complicada internacionalmente. Ele está sendo muito mal visto por grandes países. A gente sabe que muita coisa está acontecendo dentro do país também, né, cara? Impostos sendo aplicados, a taxa do IOF aumentou e, tipo, é uma coisa que todo mundo sabe que, cara, infelizmente tá ficando até difícil de sobreviver e viver aqui no Brasil, mano. Se eu não me engano, conseguiram até aprovar o projeto de regulamentar as redes sociais. O Xandão, junto com o Lula e todo o governo nacional, tá aplicando cada coisa aqui na população. Tá ficando muito difícil de sobreviver morando aqui no Brasil. Eu me arrisco a dizer que sim, cara, aquele meme, aquela toda historinha das pessoas falando, o Brasil vai virar uma nova Venezuela. Cara, tipo, eu não acreditava muito nisso, mas tá encaminhando pra ser um negócio meio que parecido. Eu tava até dando uma olhada, os salários mínimos comparados aos outros países aqui da América do Sul são todos superiores ao Brasil. O Brasil só ganha da Venezuela, mano. Então o Brasil já é uma nova Venezuela praticamente, né? Falaram pra eles soltarem o Bolsonaro. Então problemas comerciais irão ter entre o Brasil e os Estados Unidos, coisa que tá acontecendo, né, mano? Ele tá
aumentando os impostos, as taxas aí no Brasil, e o Brasil também tá fazendo a mesma coisa, meio que tipo, os caras estão querendo comprar briga e dobrar aposta, sabe? E os prejudicados nisso daqui somos nós que não temos culpa nenhuma, somos colocados nessa guerra política e saímos como prejudicados. Realmente, parece que não é exagero dizer que aquelas velhas frases de o Brasil vai virar uma Venezuela, o PT vai transformar o Brasil na Venezuela, eram na verdade profecias. Mas calma, para começo de conversa, por que isso tudo tá acontecendo? Bem, dá para começar a responder essa pergunta lendo e se aprofundando nessas notícias que o Fê usou de exemplo no vídeo dele, que elas já entregam bastante coisa. Desde o início de janeiro de 2023, o executivo busca equilibrar as contas públicas e tenta cumprir a meta fiscal majoritariamente por meio de uma ponta, o aumento da receita. O governo Lula adotou ao menos 25 medidas para aumentar a arrecadação nesse período de quase 3 anos. E chega a um momento de tensão entre os três poderes devido à recente investida com a alta do Abaixo disso, tem uma relação completa de todas as medidas que foram adotadas desde então, mas o governo quer mais é simples, para tentar cumprir a meta fiscal. Veja bem, os caras não tem nem garantia que vão conseguir, os caras querem tentar resolver o problema. Por partes, meta fiscal, para quem não sabe, é um programa do governo que ilustra a diferença entre a expectativa do valor que ele pretende arrecadar e o total de despesas previstas em um ano. Todo fim de ano, o Congresso aprova a lei de diretrizes orçamentárias que será observada no ano seguinte. O objetivo é definir os gastos que serão prioridade no período. Se o significado literal te parecer meio complexo, você pode comparar isso com as finanças de casa. Você tem o seu salário que você ganha todos os meses e as contas que você paga, ou sua receita e suas despesas respectivamente. Para ficar tudo tranquilo, você provavelmente vai querer que o custo das suas contas seja menor que o valor do seu salário, já que aí você sobraria dinheiro para você guardar ou gastar como quiser. Pode acontecer de seu gasto ser exatamente igual ao seu ganho, ou seja, no fim do mês você não sai nem no prejuízo, nem no lucro. Mas um cenário bem ruim pode acontecer de suas contas possuírem um valor maior do que você ganha. Ou seja, ao final do mês você tá no vermelho e sem liberdade para poder gastar dinheiro como você te obriga ou a ver endividado ou encontrar formas de ganhar mais. Essas três metas são chamadas respectivamente de superávit, déficit zero e déficit. Voltando, como vimos no artigo, foram adotadas inúmeras medidas por parte do governo para tentar obter mais receita desde o início do mandato do nosso atual presidente em 2023. Elas têm funcionado? Bem, em 2024 dá até pra dizer que sim, já que o governo conseguiu cumprir a meta fiscal, um déficit de 11 bilhões. Mas em 2023 a história foi um pouquinho diferente, já que o governo fechou um ano com um déficit de 230,535 bilhões de reais, valor muito abaixo da meta fiscal, que era de 66 bilhões segundo o Gemini. Eu não consegui achar nenhum site falando sobre isso, então precisei recorrer a enfim, independente se isso tá certo ou não, vale ressaltar que no ano anterior, 2022, o Brasil fechou o ano com um superávit de 59,7 bilhões de reais. A diferença é essa que, segundo a CNN, ocorreu principalmente devido ao pagamento de precatórios em dezembro, no valor de 92,4 bilhões de reais, porque a despesa total aumentou para 239,4 bilhões de reais. Por sorte, a meta fiscal atual prevista para 2026 é um superávit de 31 bilhões de reais. Mas lembrando que estamos em um período de conflitos entre o governo e o Congresso Nacional por conta da derrubada do IOF. Em suma, a situação do Brasil até aparenta uma melhora próxima, mas dados esses conflitos entre os poderes e que nem vimos antes, o tanto que o governo tem precisado se esforçar para cumprir as metas fiscais, honestamente eu não sei se já podemos dizer com certeza que a nossa situação tá mudando para melhor. Ainda mais visto que, além de conflitos internos, o nosso governo tem arranjado brigas no mundo todo, como por exemplo o banimento do X por parte do Xandão, que ocorreu no ano passado. Por falar nisso, parece que os nossos políticos estão mais preocupados com redes sociais e internet do que com o que tá acontecendo no Brasil. Literalmente, como se o banimento do antigo Twitter já não fosse patético o suficiente, recentemente fomos prestigiados com a Tabata Amaral comparando o Roblox com a exploração do trabalho infantil do século XIX. Esse que também já foi alvo de investigações pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo. E agora o prestígio da vez e a famigerada regulamentação das redes sociais, da qual aparentemente o nosso próprio presidente tem envolvimento por sinal, se vende com a ideia de responsabilizar as redes sociais por crimes cometidos pelos usuários, embora não seja dessa forma que algumas pessoas estão vendo esse projeto. Por exemplo, do presidente Donald Trump. Não é novidade pra ninguém que o Trump tem um certo laço com o Jair Bolsonaro, e agora que o nosso ex-presidente tá na mira da justiça, a história não tá sendo diferente. O Trump anunciou que as exportações de produtos do Brasil agora serão taxadas em 50%. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, o líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, é uma vergonha internacional, apontou Trump. Em sua decisão, Trump exemplifica que o STF emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais às plataformas de mídia social. Inclusive, Donald Trump já deixou muito claro também que odeia o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ou Xandão, como muita gente se chama. Ótimo exemplo disso é uma carta que ele fez uma vez pro Alexandre de Moraes. Meu caneco, gente. O Trump só faltou chamar o Moraes de estagiário de direito. Ou melhor, talvez de ministro reborn, ou juiz reborn, porque é infantil o que ele fez. E que porrada que foi essa, hein? O Departamento de Justiça americano praticamente tendo que ensinar o beabá de como a lei funciona. Do que o Moraes pode ou não pode fazer. São inacreditáveis, é difícil acreditar que o ministro faça isso. Então ele fala, ó, suposta ordem, porque não pode nem ser verdade que você teve a coragem, a pachorra, de mandar uma ordem tão ilegal como essa para os Estados Unidos. Eles usam essa expressão supostas ordens porque elas não valem nada nos Estados Unidos. Elas e nada são a mesma coisa lá, elas sequer existem para o direito americano.
Sem falar nisso, que acabou de sair quando eu tô escrevendo essa parte do roteiro de que o Donald Trump usou no Alexandre de Moraes uma lei de punição de ditadores e corruptos. Pois o advogado russo morreu na cadeia logo depois de revelar um esquema de corrupção de autoridades de Moscou. Em 2012, o governo americano passou uma lei para punir os responsáveis pela morte dele. Em 2016, a lei Magnitsky virou uma arma americana para punir violações dos direitos humanos e corrupção pelo mundo. Entre os alvos dessa lei há nomes como Bashar al-Assad, Al-Qaeda, aliados do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e agora decorrido tudo o que tem acontecido, Alexandre de Moraes, que teve seus bens que estão nos Estados Unidos ou impostos de estadunidenses bloqueados, e o impedimento de que ele realize quaisquer transações com bancos do país. Em suma, após respeitar o maior empresário do mundo, o Alexandre de Moraes tem guerra com a atual maior potência do mundo e, pelo visto, tá em uma desvantagem absurda. Realmente, como podemos ver, o Brasil só tá decaindo, além de estar perdendo respeito por completo no cenário global. Você que é brasileiro ou brasileira constantemente aumenta sua coleção de dúvidas sobre se vai conseguir pagar suas contas amanhã. Os impostos que você paga ainda vão caber no seu bolso. É sobre esse tipo de coisa que eu paro e penso. Brasil, qual o futuro do famigerado país do futuro? E bem, apesar de cruel, eu acredito que eu tenho a resposta para essa pergunta. Atualizações para vocês, que nem eu acho que eu mencionei, eu tô produzindo esse vídeo desde julho para postar agora em setembro, tiveram bastante coisa que aconteceram de lá pra cá e eu quero atualizar para vocês algumas informações. Como eu citei, tava sendo discutida a regulamentação das redes sociais, ou que até tinha dado uma esfriada mais alto nos holofotes depois do vídeo de atualização do Felca e já serviu para que um senador do MDB criasse um projeto sobre isso. Entre as medidas, o texto obriga as plataformas digitais a tomarem medidas razoáveis para prevenir riscos de crianças e adolescentes acessarem conteúdos legais ou considerados impróprios para essas faixas etárias. Além disso, o PL prevê regras para a supervisão dos pais e responsáveis e exige mecanismos mais confiáveis para a verificação da idade dos usuários de redes sociais. Então, sim, de uma certa forma, a regulamentação das redes sociais voltou a ser discutida, pode vir a ser totalmente aprovada como já estava prevista antes. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado. Têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente digital, no ambiente virtual. As tarifas, elas fizeram as exportações do Brasil para os Estados Unidos caírem em mais de 18% e nos levaram a comprar mais de países como China, Argentina e México. Não que isso tenha muito a ver com o tema do vídeo, mas tivemos também o Bolsonaro sendo condenado à prisão domiciliar, tornando um de apenas 9 chefes de Estado que foram punidos por golpe de Estado em todo o globo. Sinceramente, se a gente for realista, não tem como ter qualquer perspectiva de que alguma coisa vai mudar no Brasil. A situação do nosso país está muito difícil mesmo e a tendência é só piorar cada vez mais e mais, infelizmente. Confesso que até é doloroso dizer isso com tanta convicção, até porque eu amo o Brasil genuinamente, mas parece não haver nenhuma luz no fim do túnel. Digo, isso se você olhar apenas para os dias atuais. Se a China conseguir controlar Taiwan e a produção de chips, ela consegue levar, se ela quiser, a economia americana ao colapso em uma questão de 2 meses. Seria apenas bloquear a exportação e aí o Pentágono não consegue mais produzir armamentos. Até 2015, mais ou menos, empresas podiam livremente construir cadeias hipercomplexas, pensar só na eficiência econômica de uma determinada decisão. Hoje não é mais assim. Do ponto de vista econômico, a Apple concentraria toda a sua produção na China, de forma mais barata e eficiente de se fazer, e venderia os produtos produzidos na China no mundo inteiro. Mas o risco de um confronto, inclusive militar, em algum momento é tão elevado que ela precisa levar parte da sua produção para outros países para assim garantir que os seus produtos possam ser vendidos no mercado americano. No caso de uma empresa brasileira, por exemplo, já antecipar isso e saber, olha, se os Estados Unidos puserem tarifas, aqui são os nossos 5 mercados onde a gente pode vender. Então, nessa cabeça, sim, eu acho que a gente consegue lidar melhor com essa situação. Mas isso, de novo, eu acho que o Brasil está super bem posicionado para isso e eu sinto muito entre CEOs brasileiros uma disposição muito grande em se adaptar. Aí tudo isso para dizer, o melhor lugar de se estar é aqui no Brasil. Entendeu? Porque em um cenário crível, hoje você tem um engajamento direto por parte da América Latina em um conflito maior. Esse é um corte bem interessante do Flow Podcast que aborda diversos assuntos, como, por exemplo, o que aconteceria com o Brasil em caso de um confronto armado entre as grandes potências. E, de fato, como ele já estava dizendo, o Brasil é um país que quase não possui inimigos. Pelo contrário, a gente tem muitos parceiros. Nosso principal parceiro econômico, inclusive, é a China. Também tem feito diversos investimentos no Brasil nos últimos tempos. Não só isso, o Brasil também é um país rico de locais lindos, sejam urbanos ou naturais, biodiversidade. Nosso país é dono de grande parte da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Cultura, histórias e muitas outras coisas que eu poderia citar. É seguro dizer que o Brasil é um país que merecia estar
no topo do mundo. Nós não somos inferiores, nós somos inferiorizados. O Brasil tem seu valor. Apenas precisa mostrar isso mais explicitamente para que nós sejamos vistos dessa maneira. Algo que até tem acontecido nos últimos tempos, mas deveria estar acontecendo mais intensamente, diga-se de passagem. Para finalizar, quero também deixar um trecho desse vídeo do Abraham que eu já assisti várias vezes e me deparei durante a pesquisa desse vídeo. Se Hayek estiver certo, se for realmente inevitável que os piores cheguem ao poder, então nossa melhor defesa é o conhecimento, não a mera informação, mas a capacidade de compreender e refletir sobre essas informações. Os motivos pelos quais o Brasil não deu certo estão longe de ser simplesmente culturais, mas a solução para esses problemas talvez seja: não existe autoritarismo em um país composto por uma maioria de indivíduos inteligentes, capazes de questionar o que lhes é imposto e de pensar por si mesmos. A alienação, castração e doutrinação do povo brasileiro talvez tenha tido seu início com o expurgo dos jesuítas. Já faz muito tempo que estamos sendo preparados para a obediência. E eu concordo perfeitamente com essas falas dele. Afinal, não é de hoje que a gente sabe que a mídia nunca vai nos contar tudo aquilo que a gente realmente devia saber. Por isso que vemos tanta gente caindo como peixes em notícias falsas. Mas conhecimento correto e a busca incessante pela verdade pode ser a nossa chave pra driblar tudo isso. Em suma, apesar de tudo, eu não acredito que seja a hora de a gente chutar o balde, perder a fé de vez e um bom futuro pro Brasil. Eu consigo ver uma luz no fim do túnel. Eu acredito que nós ainda podemos ter esperança de que o Brasil vai fazer valer o seu vulgo de país do futuro e o seu lema, ordem e progresso. Mas isso, claro, só o tempo vai dizer. When you tear up my horizon.